Boa noite! Boa noite, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é mais um vídeo do canal Entre Aspas, eu sou o Renan. Eu sou a Luana. E tenha uma boa noite, desde já eu peço para você deixar o like nesse vídeo, é muito importante pra gente que está começando aqui no YouTube, nessa corrida onde todo mundo está correndo. Na corrida que todo mundo tá correndo. Todo mundo tá correndo no YouTube. Além disso, a gente pede também para você deixar a sua inscrição no canal. Se você quer ver a gente todas as noites, 7 horas da noite aí, no seu YouTube, é muito importante que você deixe a sua inscrição, ative o sininho de notificações, porque isso daqui vai ajudar muito a gente. Eu sei que você quer nos ajudar, porque eu sei que você é gente boa. Se você não é gente boa, tudo bem. Deixa o dislike aqui, não tem importância não. Contanto que reaja esse vídeo pra gente saber se você gosta, não gosta, enfim, já tá valendo. Isso aí, então vamos começar a falar de coisa boa? Ixi. Coisa Quando você boa. fala que coisa boa, nunca é coisa boa, você já notou isso? Não, vamos falar de coisa boa, vamos falar de imposto. Você gosta de pagar imposto? Deixa no off. Gostar eu não gosto não, mas tem que pagar, né? Fazer o quê? Infelizmente tem que pagar imposto, até como a gente falou no vídeo do rapaz que teve a sua mercadoria apreendida ali. Se ele tivesse criado um MEI e pago os impostos, ou se ele tivesse em conformidade aí com o sócio, né? Se é que vocês me entendem. Se ele tivesse em conformidade com o sócio, se ele tivesse todo reguladinho. E falando no sócio, a gente falou também que mora em casa alugada, né? Sim. Você acredita que vai ficar mais caro ano que vem? Acredito. Aqui no Brasil... Por normal, já todo ano fica, né? Que tem aquele... reajuste anual e tal. Mas vai ficar mais caro, vai ficar bem mais caro, porque, assim, hoje a gente vai comentar aqui sobre um imposto que vai surgir nos aluguéis a partir de 2026. Lê a notícia pra nós aí, querido. Imposto absurdo vai ser cobrado de quem aluga imóveis a partir de 2026. Eu vou ler a notícia e vai aparecer aqui pra vocês acompanhar, tá? A reforma tributária, aprovada pelo Congresso e em fase de regulamentação, vai mudar as regras para quem lucra com aluguéis de imóvel. A partir de 2026, o novo imposto passará a ser aplicado em casos específicos, atingindo principalmente pessoas físicas que possuem mais de 3 imóveis alugados e recebem acima de R$240 mil por ano, o equivalente a 20 mil mensais. Como vai funcionar a nova cobrança? Os tributos que entram em vigor são impostos sobre bens e serviços, IBS, e a contribuição sobre bens e serviços, CBS. Eles substituirão encargos já conhecidos como ICMS, ISS, PIS, CONFINS e IPI. A novidade é que, além das empresas imobiliárias que já pagam os tributos atualmente, pessoas físicas com alta renda de aluguel também passarão a contribuir. O impacto será restrito principalmente a quem tem apenas alguns imóveis e não alcançam a renda mínima não deve ser afetado. O novo imposto não atinge todos os proprietários, apenas aquele com patrimônio e faturamento elevado. Outro ponto da reforma que preocupa o setor é a criação do Cadastro Imobiliário Brasileiro, o CIB, apelidado de CPF dos imóveis. A proposta é centralizar dados de propriedades que hoje estão dispersos entre cartórios, prefeituras e Receita Federal, e a expectativa é que a medida traga mais controle sobre movimentações imobiliárias, mas há receio de que seja usada futuramente como base para aumento do IPTU. Especialistas orientam que quem se enquadra no novo critério busque planejamento tributário para reduzir impactos. Há quem defenda, inclusive, a abertura de pessoa jurídica para gerir aluguéis, já que empresas terão direito a redutores na alíquota. Enquanto a regra não entra em vigor, vale o alerta: proprietários que tentarem usar a reforma como justificativa para reajustar contratos antes do prazo poderão ser enquadrados em práticas abusivas. Olha, desde que a gente
se entende por adulto, vamos dizer assim. Eu falo até brincando, né, que eu e a Luana, a gente tem 28 anos. Então a gente entrou na vida adulta, vamos dizer, não faz nem 10 anos. A gente é uma criancinha na vida E é adulta muito ainda. engraçado que o legal de ter quase 30 anos é que a gente conhece pessoas desde os 20 anos, né, que estão surgindo agora, molecada nova, molecada jovem. Conhece pessoas dos 40 anos, conhece pessoas dos 50 anos. E é incrível que a gente vê. Pra quem não sabe, meus pais, eles são bem mais velhos, tá? Bem mais velhos mesmo, não é tipo 40 anos, é tipo 80. E é muito engraçado. Então a gente conhece gente bem novinho até gente bem mais velha. E é muito engraçado que a gente vê que as pessoas, quanto mais velhas, elas vão dizendo assim, nossa, na minha época a gente trocava imóvel por linha de telefone, na minha época era muito barato, na minha época a gente trocava carro por imóvel e tudo mais, só que... Não é que era barato, né? Era pra gente ter uma ideia de equivalência. Um terreno equivalia a uma linha de telefone. Era até meio desproporcional, se a gente parar pra pensar. Mas o que eu digo é o seguinte, Um e terreno, se você uma parar pra casa. pensar, era um lugar que tinha, assim, tinha uma certa abundância, assim, de pessoas, pessoas Pessoas vendendo conseguiam imóveis, comprar, as pessoas né? conseguiam comprar, você via o valor do Antigamente dinheiro. era muito mais Daí- facilitado a daí compra hoje e venda de imóveis, né? Hoje em dia. Agora, hoje em dia, as pessoas mal conseguem sair do aluguel. Hoje em dia, as pessoas... As pessoas nem querem, né? Muito. Tem E muitas pessoas que nem querem mais comprar casa. Tem muitas pessoas que nem querem mais comprar casa, até mesmo porque tem a visão que quando você compra uma casa, você deixa de pagar um aluguel pro proprietário E e pagam passa um aluguel pro governo, que é o IPTU. Só que quando a gente paga um aluguel, pra nós, a gente já tá pagando o IPTU. Do mesmo jeito que a gente vai pagar esse imposto que vai surgir indiretamente. Eu acho muito engraçado que aqui no Brasil tem todo um jargão, tem todo um jogo de palavras assim para formular leis, para formular impostos, para formular taxas, essas coisas, que eles deixam na cara assim, deixam nas palavras assim, olha, a gente não vai afetar quem tem pouco dinheiro, a gente vai afetar, ó, quem tem bastante imóvel, a gente vai afetar, ó, quem tem uma renda bem alta e tudo mais. Só que as pessoas que têm as rendas mais altas, muitas vezes elas são donas de empresas, elas são prestadoras de serviços. Isso no fundo, não vai pesar se a pessoa tem uma empresa, não vai pesar pra empresa. Vai afetar o funcionário, se parar pra pensar, porque tudo vai estar lá no encargo final. Tudo vai estar embutido lá no preço final. E quem se lasca no preço final é a pessoa pobre que tá pagando o imposto, não O que vai acontecer é que o aluguel que você pagava R$800, daqui a 2 anos, você vai estar pagando R$1.000. Não é o proprietário que vai pagar o imposto. Vai estar embutido no seu aluguel. E sabe o que acontece se o proprietário ele não alugar de fato? O que ele pode fazer, por exemplo, é vender um imóvel. Se ele quiser até se desfazer dessa bucha, vender a preço de banana, só pra não ter parece que é um negócio que é devendo feito pra as pessoas não comprarem mais casa, né? Porque na época, por exemplo, dos meus pais, eles compravam casa como uma segunda fonte de renda, vamos falar assim. Então, muitas pessoas compram casa pra agregar numa renda familiar pra conseguir o sustento. Que nem falou ali, tem advogado aconselhando que já entre no âmbito jurídico. Por quê? Porque vai se tornar uma empresa. Mas o que ninguém fala é que tem muita gente com uma renda relativamente, um salário mínimo, junta um dinheirinho ali, pegam o dinheirinho que ela juntou a vida inteira pra tentar comprar uma casa ou uma segunda casa pra ajudar nessa renda familiar. E sabe o que é engraçado? Eu até seria a favor de cobrar mais impostos. Desde que eu saísse na rua, a rua esteja toda asfaltada, uniformemente, não aquele asfalto todo remendado, que parece uma concha Aquele de serviço de retalhos. porco. E que é feito geralmente em época de eleição. Aquele serviço de porco que fazem quando vai chegando na época de eleição, eles parece que notam os buracos na rua, eles passam uma parte aqui, uma parte ali. Aí fica mais porcaria ainda, porque o remendo vai sair. Eu poder sair na rua e pegar o meu celular no bolso, poder sair vendo minhas mensagens, ou até mesmo trocando ideias de trabalho.
enquanto eu tô me locomovendo a pé. Ou se não, por exemplo, eu saísse na minha cidade, não visse pichação nenhuma, entendeu? Tivesse uma cidade limpa, uma cidade organizada, chegasse no hospital com uma dor de garganta e sair de lá pelo menos medicado e com a certeza de que eu não tenho nada grave. E bem atendido. Então, assim, eu não veria nenhum problema de pagar imposto. Só que você já se perguntou para onde esses impostos que a gente está falando tanto, nesses últimos anos tem sido falado tanto de imposto, taxação, você tá vendo retornar de alguma forma para você? O que de fato tem melhorado na sua vida depois de pagar tanta taxação, depois de pagar tanto imposto? O que tem adiantado? Qual que tá sendo a troca? Essa troca tá sendo justa? Porque uma coisa que eu vejo muito em rede social, quando a gente abre rede social, televisão, essas coisas, uma coisa que falam muito é o elogio com relação à saúde pública. Mas quando a gente para elogiar um hospital público, eu tenho a elogiar um hospital público da onde a gente mora em específico. Eu já fui muito bem atendida em mas já fui que nem tratada como se eu estivesse num açougue, como se eu fosse um pedaço de carne cortando assim, em outro. É que as pessoas não veem que é uma porcentagem pequena. Não é todos os hospitais públicos que são perfeitos, que você chega lá e tem um atendimento impecável. Então, quando a gente fala de cobrança de imposto, a gente tem que ver para onde que está sendo demandado esse dinheiro. E as escolas? Eu vejo escola pública, como a gente já falou, a gente morou um bom tempo em São Paulo. A gente via muita escola pública lá tratada como se fosse pior que um presídio, em questão de pintura, organização, professores. Eu já estudei em escola estadual aqui em São José dos Campos. Professor de escola fazendo greve por conta de salário que não vinha. Ou seja, a gente paga o imposto. O professor ele tem que ser pago. Cadê o professor sendo pago para ele estar lá dentro da sala de aula dando aula? As faculdades estão dando retorno também pro As Brasil? faculdades muitas vezes não dão retorno. Ou seja, aonde que tá indo o imposto? É que nem ele falou, tudo bem cobrarem um imposto. O problema é a gente vê escolas faltando, hospitais públicos faltando. A gente teve uma época que a gente demandou muito de hospital público. Hoje, graças a Deus, Deus nos deu uma condição de vida melhor, a gente tem o plano de saúde, mas se caso o plano de saúde algum dia falhar, a gente vai ter que correr pro hospital público. Só que a gente pensa assim, poxa, o hospital público que eu de referência, muitas vezes é um hospital público que você olha lá e fala assim, Jesus. Exatamente. Tinha um hospital público em São Paulo que eu já fui, muitas vezes quando a gente chegou em São Paulo, quando a gente estava numa situação bem precária, de tipo, parecia um corredor da morte, assim, que a gente brincava, falava assim, gente, é o corredor da morte. Porque na onde a grávida passava, tava passando uma pessoa, faltando um membro, assim, uma pessoa que acabou de ser baleada, e a pessoa deitada no corredor do hospital, porque não tem leito. E se você tem um ponto que você E o profissional tratando você que nem um cachorro. E se você tem um ponto que você acha que possa agregar aqui nessa conversa, qual é seu posicionamento sobre tanto esse imposto que vai surgir no aluguel, quanto na questão de impostos em geral, deixa aqui nos comentários, deixa aí a sua visão de mundo, o que você espera para onde seja gasto esse imposto. E que fique bem claro, uma coisa que eu tô falando aqui é que, tanto eu quanto ele, a gente não é contra o hospital público, contra a escola pública, contra a faculdade pública. A gente só quer que tenha serviços de qualidade. A gente só cobra o serviço de qualidade, porque a partir do momento que a gente tá lá, a cada 4 anos, votando, a gente tem que cobrar um serviço de qualidade, independente de quem esteja lá no poder. Exatamente. Eu acho assim, então, cobrem. Querem cobrar imposto? Tudo bem. A gente ia debater aqui, antes que venha alguém comentar aqui embaixo, mas vocês estão comentando isso por conta de ser tal pessoa na presidência. Gente, não é isso, tá? Não é isso. Independente de quem estivesse. Eu não sou contra o SUS, eu não sou contra a faculdade pública, eu não sou contra a escola pública. Muito pelo contrário, tem muitas escola pública de super qualidade. As minhas filhas, a gente passou 5 anos morando em São Paulo. As minhas filhas sempre estudaram em escola pública porque era maravilhoso as creches que tem lá.
pelo menos a que a gente colocou, né? A gente nunca teve um problema muito assim. Mas a gente já viu questão de escola pública tá jogada ao vento. Não chega merenda, não tem professor. Ou seja, para onde está indo o imposto? Porque a gente está pagando. Isso E antes mesmo. que alguém fale, mas aqui não sei o quê. Gente, a gente paga imposto sobre o alimento que a gente compra, sobre se a gente está indo no hospital, se a gente pega um remédio numa farmácia, se a gente vai no mercado, em qualquer coisa a gente está pagando E imposto. se você também trabalha Se você vai num restaurante, está saindo imposto. Não, e se você também trabalha também de carteira assinada, você deve receber sua olerite e ver também quanto de imposto você paga por mês. Também está saindo imposto. Também é um imposto retido na fonte. Então, e como a gente falou aqui, a gente não quer, entre aspas, não pagar imposto. Seria o mundo ideal, de fato. Mas a gente quer, de fato, que se a gente tá Mas se a gente tem que pagar... Se a gente tem que pagar e é um imposto caro, é algo que realmente poderia ser investido em outras coisas aqui para fortalecer e melhorias a para a nossa população. família, Não precisa ser para população e tudo mim. mais. Pode ser para a população. É como eu falei, a gente não é contra o imposto. No caso, a gente é meio que contra o imposto. Mas se a gente tem que pagar, vamos, pelo menos, cobrar da onde está sendo julgado o imposto? Bom, vamos passar para a próxima notícia aqui. A gente já tá alguns vídeos falando sobre o assassinato do Charlie Kirk lá nos Estados Unidos, né? A gente falou tanto sobre o assassinato do Charlie Kirk quanto o assassinato da Irina, né? E esses dias atrás, eu não sei que dia você está vendo esse vídeo agora, esse vídeo ele foi lançado numa terça-feira, provavelmente se você tá vendo no dia que ele foi lançado, ele foi lançado numa quarta-feira, A gente tá gravando na terça. né? Alguns dias atrás foi o velório do Charlie Kirk, né? Fizeram uma grande cerimônia, assim, num estádio lá nos Estados Unidos. Foi uma homenagem bem bonita que fizeram para ele, né? Reuniu grandes personalidades ali do conservadorismo americano, não só do conservadorismo americano, mas também de pessoas, assim, que simpatizavam com o Charlie Kirk. E algo que tocou muito a gente essa semana foi o pronunciamento da viúva do Charlie Kirk, A Erika. a Erika Kirk, que ela simplesmente levou as palavras, não só que o Charlie pregava, mas as palavras que Jesus Cristo pregava, e forçou ali, não só forçou, mas como pregou ali a questão do perdão. Então ela deixou bem claro que, por mais que tenha acontecido, por mais que a pessoa que foi lá e atirou no marido dela tenha saído da casa dele com a intenção de ir lá, ela no fundo perdoa ele. Vamos ler essa notícia, que é uma notícia bem bonita aí. Só um ponto. Se você quiser ver esse vídeo do perdão, eu acho que vai ficar disponível 24 horas lá no nosso Stories no Instagram. O nosso Instagram é... Deixa eu pegar aqui pra vocês, sabe? Não sei meu celular onde tá. Mas eu vou deixar no eu vou deixar. Ele vai aqui. colocar o arrobinha aqui pra vocês. Ele é novo. Se eu não me engano, é oficial, _ canal entre aspas. A gente vai deixar certinho. Mas a gente vai deixar aqui pra vocês. Mas eu nem sabia que era essa notícia, porque eu sou pega meio de gaiato pra chegar aqui e ler pra vocês. Mas eu coloquei um pouco mais cedo o stories lá pra vocês verem o pronunciamento dela. A viúva de Charlie Kirk diz que perdoa o assassino do marido. Erika Kirk pontuou que a resposta para o ódio não é ódio. Erika Kirk, viúva do influenciador Charlie Kirk, disse nesse domingo, dia 21, que perdoa o assassino de seu marido, sendo aplaudida de pé pela multidão presente no funeral do ativista. Eu perdoo, afirmou ela, no que foi o momento mais impactante do culto até aquele momento. Kirk... eu acho que tá o nome errado aqui, porque tá Kirk A. Mas eu acho que era Erika, não sei. Citou Jesus dizendo: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Foi uma declaração que ressoou por todo o estádio, levando dezenas de milhares de pessoas a se levantarem. Eu perdoo porque foi o que Cristo fez, comentou. A resposta para o ódio não é ódio, adicionou. Ela ressaltou ainda que a missão do marido era salvar jovens de vidas insatisfatórias, consumidas por ressentimento, raiva e ódio.
Ele queria salvar jovens assim como aquele que tirou sua vida, disse Érica, com a voz embargada. Olha, como a gente falou também, teve algumas ondas de pessoas atacando o Charlie Kirk mesmo após a morte, fazendo piadas e tal. Só que sabe uma coisa muito interessante sobre o que o cristianismo prega? É que o perdão, ele não é para a pessoa que cometeu a infração em si, ou para a pessoa que te danificou, de alguma forma te lesou de alguma forma. O É pra perdão você próprio. é literalmente uma libertação para você. Você tira um peso das suas costas, porque, assim, tudo que você pensa no seu dia, tudo aquilo que você fala, você atrai. E se você se parar pensando o dia inteiro, ódio, 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 vingança, 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 vingança. É só isso que você vai É atrair só pra isso que sua você vida. vai atrair pra sua vida. Tem uma frase que eu gosto muito, que é: a gente atrai só aquilo que tem dentro do nosso coração. É só isso que a gente vai atrair. Então, se a gente planta amor, a gente só colhe amor. Se a gente fica plantando ódio, a gente só vai colher ódio. E uma frase no final, que até aqui na notícia não falou e tá no vídeo dela, é que ela não combate ódio com ódio. Ela combate amor com amor. E isso vai quebrar muitas pessoas que saíram falando mal ou saíram fazendo piada daquela situação. Porque ela literalmente agiu com respeito, educação, não atingiu ninguém e ainda pegou a palavra de Cristo. E vamos pensar o seguinte: o menino, ele atirou no Charlie Kirk achando que ele ia acabar com a direita, ele ia acabar com a vida da família dele, ele ia acabar com o Charlie Kirk. Só que, no final, quem mais foi prejudicado foi ele, que provavelmente vai pegar a pena capital. Foi ele que proliferou mais ainda as ideias de Charlie Kirk. Foi ele que tirou pessoas do movimento oposto do Charlie para tornar pessoas a favor de Charlie Kirk. Assim, fez uma divulgação mundial do caso e trouxe mais pessoas ao cristianismo. Ou seja, quem foi o maior afetado? Foi Charlie Kirk? Charlie Kirk, olha, segundo a nossa doutrina cristã, Charlie Kirk, ele tá com Deus, ele tá com Jesus Cristo. Ele tá do lado do nosso Senhor. Ele sim está na glória. Nós somos infelizes. Assim, o ser humano tende a ser infeliz. A esposa dele tá tranquila porque ela deu perdão. Por mais que eu imagino que nessas horas é dificílimo soltar o perdão. Mas, como ela própria falou, ela fez porque o marido dela faria. E ela fez porque Cristo o fez. E não confunda que perdoar significa que você voltou que ela a ficar vai ser feliz, amiga, que ela vai que lá você vai abraçar o assassino do rapaz. Não. Do Charlie. Jamais. Ela literalmente tá liberando o coração dela de ódio. Ela só tá pedindo pra Deus acolher ela nessa hora. Porque no final... É a única coisa que ela tá fazendo. Ela tá falando assim, basicamente ela tá virando pra cima e falando: Deus, me acolhe. Porque no final... Eu tô inspirada em você. Eu sei que tudo agora tá nas mãos de Deus. É só isso que ela fez. Exatamente, porque no final ela sabe que o futuro, não só do marido dela, quanto dos filhos dela, e até mesmo do assassino, está na mão de Deus. Então, assim, tudo seja feita a vossa vontade. Assim, é exatamente o que prega o Pai Nosso. Então, nós cristãos, sabemos que tudo que acontece, seja aqui na Terra, é exatamente a vontade do nosso Senhor. Então, E lembrando que a gente também não tá pregando ódio contra a pessoa que o fez. Porque se nos últimos momentos dele, ou enfim, dependendo da condenação que ele tenha, ele se arrepender, Deus ainda pode libertar ele de todo aquele peso. Exatamente. Então, a gente não tem que pregar ódio. E isso que a Érica fez foi maravilhoso. Assim, porque ela também deu a chance dessa pessoa se arrepender do que ela fez. Ele vai, de certa forma, pagar pela lei dos homens, porque aqui
estamos sobre a lei dos homens. Estamos sob a lei dos homens. Agora, ele pode se arrepender perante a Deus verdadeiramente e ter o acerto dele com Deus. E a gente até reza para que seja isso no futuro. Entendeu? Que mesmo que ele tenha a pena dele sido executada, que no final ele tenha encontrado de fato o perdão. Muitas vezes essa ação dela também salvou a alma dele. Porque a gente tem que pensar que perdão, além dela estar libertando a alma dela daquele peso e confiando em Deus para curar ela do luto, tem que pensar que também ela tá, a partir do momento que ela dá o perdão para ele também tem a oportunidade de se redimir. De, como eu falei, se depender se no último segundo de vida dele ali, ele se arrepender, Deus é amor. Ela tá pregando amor com amor. E a gente tem que acreditar, querendo ou não, que Deus ele é capaz de perdoar uma pessoa dessas. Às vezes a gente pensa assim, nossa, você tá ficando louca falar um absurdo desse, mas Deus ele foi capaz de perdoar tanta coisa. Assim, o pecado dele é pequeno em comparação à misericórdia. O pecado dele é pequeno em comparação a todo o nosso, porque a gente é pecador por si só. Mas ele matou o Charlie Kirk. O ser humano matou Cristo. Bom, deixa nos comentários aí. Eu não tô passando pano pra ninguém, tá? Eu só falando que a ação dela foi tão gloriosa que ela tem a capacidade de fazer esse ser humano se redimir. Bom, deixa nos comentários aí o que você achou dessa notícia aí. Se você tivesse do lado oposto, se você tivesse no lugar da Erika Kirk, se você também daria o perdão, o que você desejaria aí pro algoz do seu marido? Lembrando que, ou da sua esposa, lembrando que, como eu falei, é muito difícil se pôr nessa situação. É tão difícil que eu digo que nem eu mesmo sei se eu teria a mesma atitude. Eu também não sei se eu teria, não. Por isso que eu falo. Mas a atitude dela foi muito louvável. Como eu já falei no primeiro vídeo que a gente deu a notícia da morte dele, eu espero que Deus console o coração dela, da família dela. Que ela seja inspirada, e eu acredito que ela tá sendo inspirada por Deus pra soltar um perdão desse, é só sendo inspirado por Deus. Mas, como eu falei, eu não sei se eu teria essa capacidade de ter essa ação. E como a gente tocou nesse assunto aí de um casamento que foi interrompido, mas assim, a viúva, ela estava ao lado, assim, ela estava forte na religião a ponto de perdoar aquele, como eu falei, perdoar o algoz do assassino, do próprio marido. Então, como é que está a sua relação com Deus dentro do seu casamento? Como é que está a sua relação com Deus junto com a sua esposa? Ou se você tiver marido junto com o seu marido, como é que está? Desculpa. Você tem tido atitudes cristãs com seu marido? Você tem ouvido ele ou ela? Você tem prestado atenção nas atitudes que ele toma? Você presta atenção nos sacrifícios que ele faz para poder dar algum certo luxo, algum certo conforto para você? Ou até mesmo buscar trazer um sorriso no seu rosto? Se você tá querendo sentir isso de novo do seu parceiro, ou se você tá querendo proporcionar isso pra pessoa com quem você é casada, a gente tem uma dica fenomenal que a gente vai deixar aqui nos comentários fixados, e dessa vez a Luana trouxe, hein? Não esqueci, ó. O meu tá aqui. Eu tenho esse livro há uns 5 anos. Qual é o nome desse livro? Casamento Blindado. E agora que você tá com ele em mãos, quem escreveu esse livro? Quem escreveu foi o Renato e a Cristiane Cardoso. Eles eram, eu não sei se eles são ainda, eu não acompanho mais, porque como eu falei pra vocês, eu quase não vejo TV fechada por conta de horários, mas eles eram apresentadores do programa The Love School, Escola do Amor, se eu não me engano passava na Record. Era um programa muito bom, a gente assistiu bastante. Era muito gostosinho de assistir, eles ajudavam casais a se resolverem.
E o título dele é Casamento Blindado. E o subtítulo dele é O Seu Casamento à Prova de Divórcio. Esse aqui é a versão 1, eu sei que tem a versão 2, mas o que eu li foi esse aqui. E a gente tá anunciando aqui a versão 1 porque é justamente a versão que a gente tem aqui nas nossas mãos. A gente sabe que funciona, a gente sabe que traz resultados verdadeiros. E eu vi que você separou aqui um trecho. Eu até aqui pra tenho gente. páginas grifadinhas aqui, eu tenho várias páginas grifadas aqui, agora não tô achando a outra. Tá aqui, ó. Eu tenho vários pedacinhos grifados, mas eu separei uma hoje que eu achei que era cabível. Vamos lá. É possível resgatar o amor, até mesmo aprender a amar alguém que você nunca amou. Note o que eu disse. É possível aprender a amar. O primeiro passo é saber que a única maneira de se amar uma pessoa é conhecer mais a respeito dela. Muitos pensam erroneamente que amor é um sentimento. Amor produz sentimentos bons, sim, mas não é um sentimento em si. Se você vê uma pessoa pela primeira vez e sente algo bom por ela, mas depois não aprende a amá-la por quem ela é, aquele amor à primeira vista não permanecerá. Amor não é sentir. Amar é conhecer a outra pessoa, admirar o que você conhece dela e olhar os seus defeitos positivamente. Se nos dedicarmos, podemos aprender praticamente qualquer pessoa ou coisa. E isso é muito válido na notícia que a gente acabou de falar para vocês da Érica. Porque ela se inspirou em Deus e Deus amava qualquer pessoa e qualquer coisa. Se você quer ter não só este conselho que a Luana acabou de ler para você, como vários outros que podem fortalecer o seu casamento, fortalecer a sua vida em parceria aí com a pessoa que você escolheu estar do lado, no primeiro link aqui nos comentários fixado vai estar o link desse livro aqui que a gente deixou. Se você comprando esse livro, você vai ajudar tanto o seu casamento, você vai ajudar o seu casamento a se fortalecer com base no conhecimento e também com experiências de pessoas assim como nós cristãos, assim como nós cristãos, que assim lemos esse livro e também trouxemos ele de fato ao nosso casamento. Você também vai estar ajudando a gente. Gente, só pra falar, tá? A gente sabe que casamento não é um manual. Isso aqui não é um manual para um casamento. Isso aqui é uma ferramenta que vai te ajudar a resolver problemas. E eu li esse trechinho para vocês saberem que amar não é um sentimento. Amar é um verbo, é uma ação. Você decide o que fazer. Então, se você tá decidido a salvar o seu casamento, eu indico fielmente esse livro, de verdade. Ele tem tarefas que você faz, você pode fazer com seu marido, com a sua esposa. Várias tarefinhas aqui no meio do livro que você vai fazendo e realizando, ó. Deixa eu ver se eu acho uma página aqui pra mostrar pra vocês. Aqui, ó, tarefa, ó. Não sei se dá pra ver, mas você vai fazendo as tarefas e vai trabalhando no seu casamento. Isso também é uma jornada de autoconhecimento do seu casamento. Bom, então é isso. Lembre-se, o link vai estar nos primeiros comentários fixados aí. Então não perca esta oportunidade de salvar o seu casamento. E agora pra ficar legal, eu vou tentar trazer um trechinho assim do livro toda vez que eu vier, pra vocês se sentirem inspirados. Então vamos para a última notícia de hoje. Bom, você gosta de Sandy Júnior? Eu gostava quando eu era mais nova, né? Era muito da minha época, mais criança. Não é da minha época, porque eles não... Não. Na verdade, eu acho que a nossa época ainda... A gente é 97. A nossa época chegou no final da febre. Então, eu gostava mais quando tipo, eles já estavam quase que finalizando a febre. Eu lembro que a gente eu acho que tinha um CD ou outro. É mais em 40, casa. 45 anos que pegou bastante essa época. A gente ainda não pegou tanto. E assim, eu falo isso porque eu trabalhei numa empresa uma vez presencial, né? Foi quando eu tava até começando aos serviços de desenvolvimento de software e tudo mais. Que teve até a época que Sandy Júnior anunciou que ia fazer um show de volta em São Paulo. Eu lembro que o escritório inteiro comprou assim os ingressos pro show.
Era bem hypadinho. Mas eu vou falar pra você, eu, assim, pessoalmente coloquei pra ouvir e sinto que são coisas, assim, que deveria ficar no passado, tipo Sandy Júnior, KLB. Eu acho que... Porque eu falo exatamente porque... É porque pega muito pela nostalgia, Pega né? muito pela nostalgia. É que nem esses tempos atrás, uma coisa que eu concordo que tem que ficar no passado também é Rebelde, RBD. Que teve até um show aqui no Brasil e tal. O pessoal foi muito pela nostalgia, mas eu acho que tem que ficar lá, deixa lá. Tem que ficar lá porque assim, a gente percebe que tudo tem a sua geração. E por que eu vim falar de Sandy Júnior hoje? Tanto que as pessoas que foram normalmente no show, tipo, Sandy Júnior, se tivesse um KLB da vida, o pessoal iria, eles iriam mais pela nostalgia, né? É pego pela nostalgia. Exatamente. E tanto que... E várias bandas fizeram isso. Se eu não me Sim, engano, sim. teve Restart que fez isso daí. Sim, é muito pra pegar pela nostalgia. Teve Não a é NX0 nem um retorno, também. nem um retorno específico, né? Porque, tipo, que nem teve RBD. O pessoal seguiu carreira solo, a maioria seguiu carreira solo. Sandy Júnior, eles estão separados. Foi, tipo, bem pra pegar pela nostalgia do pessoal. Mas, enfim. Mas, assim, e o que você acha daquele tipo de artista que você sente que ele não tá lançando mais, ele mal faz show, mas ele sempre aparece na mídia ou em algum movimento pra dar aquela opiniãozinha polêmica? Eu falo isso porque aconteceu isso com o Júnior Lima, ele tava num show, ele soltou ali a frase de sem anistia, que é uma frase que a galera tá falando em geral, assim. Eu acho que vale a pena até trazer outro vídeo, assim, pra gente comentar sobre essa questão da anistia ou não, né? Vamos ver o que tá desenrolando aí, parece que tem muita coisa rolando, mas esse daí não é o caso. O que dá a impressão é que tá querendo palco, né? Exatamente, dá a impressão aqui, viu uma galera falando sobre o assunto e decidiu dar seus 5 minutos de oportunidade. Eu acho que tá precisando de dinheiro na carteira. E eu digo isso porque a notícia que eu trouxe é que, reagindo a isso, o apresentador Ratinho deixou clara a opinião dele. Você conhece o Ratinho? Conheço. As opiniões dele são polêmicas. Olha, eu vou falar pra você. Pra mim, os dois maiores apresentadores de TV, assim... Eu não sou nenhum perito em TV, eu mal assistia TV. Mas os que eu mais gostava era o Silvio Santos. Eu gostava muito do Ratinho, e o Silvio Santos. E eu gostava do... Eu gosto do Celso Portiolli também. O cara deve ser muito gente boa. Não, ele tem cara de ser muito gente boa, mas eu gostava muito do... O Faro também é legal. O Faro, ele era legal, mas, enfim... Normalmente era mais do SBT e da Record. Eu falo, quem pra mim era bem legal, mas deu uma de Júnior Lima e caiu no meu conceito faz muito tempo, foi o Marcelo Adnet, Esse daí eu vou falar pra você que doeu pra mim, porque o único canal de TV que eu assistia realmente era MTV, até deixar de ser boa. Eu nunca assisti Marcelo Adnet, então. Não, eu vou falar, o Marcelo na MTV Mas eu sempre gostei muito do Ratinho. O Silvio Santos ele foi uma pessoa sensacional. Quem conheceu ele teve o prazer de conhecer essa pessoa. Eu acho que levou uma experiência de vida, porque toda entrevista que eu via falando dele, ele era uma pessoa sensacional. E o Ratinho é outro. Porque ele ele sempre foi do começo do SBT, né? O Silvio Santos abraçou ele ali com... E eu acho que, acima de tudo, esses que a gente fala, aqueles que são conhecidos mesmo, que ficam conhecidos, que furam a bolha usando os termos de hoje, né? São aqueles que demonstram mais a sua autenticidade, né? Os mais autênticos, assim, de fato, são aqueles que acontecem isso. Mas, bom, vamos pra notícia? Vamos lá. Ratinho detona Júnior Lima e Chico Buarque. Rico de esquerda é fácil. O apresentador fez comentários pesados sobre Júnior Lima em um programa de rádio... em um programa na Rádio Poder Nacional. Ratinho fez comentários pesados sobre o cantor Júnior Lima na Rádio Massa FM. O apresentador detonou a carreira do artista e fez questão de debochar, afirmando que falta talento para o ex-integrante da dupla Sandy Júnior. Esse menino não tem talento como a irmã, ele ia acabar na aba dela. Ele tentou ser um roqueiro e não quiseram ele. Ele nunca cantou, quem canta é a Sandy. Ele tem um grupo, mas é uma bosta, disparou.
O apresentador também se revoltou com a esquerda elitizada que criticou uma grande estrela da MPB. Os globais são todos de esquerda. Para ser de esquerda tem que ser pobre, aquele que não acredita mais na vida. Ser rico e de esquerda é fácil. Querem fazer o povo de tonto. Chico Buarque ser de esquerda é fácil. Bebe champanhe, come caviar, pega dinheiro da Lei Rouanet, aí é fácil, detonou. Olha, assim, a gente vive numa epidemia tão grande de hipocrisia que eu vejo ultimamente. Porque, assim, tanto pessoas da internet quanto pessoas próximas. Eu vejo tanta gente que dissemina ideias de esquerda, de socialismo, enaltecendo Cuba, enaltecendo medidas socialistas e tal. Só que você vê as pessoas, elas estão sempre nos Estados Unidos, elas estão com iPhone, elas aproveitam de certa forma o máximo que o capitalismo tem a oferecer. E eu digo uma coisa pra vocês, o Ratinho falou, tem razão. Eu percebo que no Brasil a gente tem vários Brasis, e até, talvez seja mesmo por isso que de verdade é o que faz não mudar o Brasil, ter vários Brasil. Porque o Brasil que eu conheci, graças a Deus, o Brasil que eu cresci, foi o Brasil da classe média baixa ali, da pessoa que tá buscando um trampo assim para poder trazer a comida pro dia, tá tentando ver qual que vai ser o trabalho que vai fazer no dia. Graças a Deus eu pude evoluir bastante no meu trabalho e nas minhas habilidades, que eu consegui sair dessa classe. Eu consegui ter uma condição de vida um pouco melhor, né? Porém, eu ainda sou muito ligado às minhas raízes, eu sou muito ligado também a entender, a estar perto das pessoas que eu convivia antes. E pessoas assim que muitas vezes não ganham nem salário mínimo, muitas vezes estão desempregadas. E eu sempre gostei muito de ouvir pessoas. Então eu sei o que tá muito na boca assim das pessoas, e vejo que por mais que as pessoas elas tentam passar uma virtude de esquerda e tal, muitas vezes eu vejo que é ignorância, ou a pessoa realmente ela tem alguma forma de desvio de caráter. E eu digo que ignorância porque muitas vezes acreditam naquelas ideias pré-formadas, naqueles discursos prontos que a ideia prega, tipo, eu sou de esquerda por quê? Porque eu não odeio gay. Eu sou de esquerda por quê? Eu sou de esquerda porque eu acho que mulher é gente também. Mulher tem que trabalhar também. Só que, pessoal, é muito mais que isso. Eu até gostaria que vocês pesquisassem, não para ouvir de mim, que sou apenas um apresentador novato do YouTube, mas pesquisem para vocês saberem de fato o que se baseia essa questão de direita e esquerda, quais são as ideias que dissemina. E eu vou falar, se o Júnior ele tá se expressando de uma certa forma. O meu problema com esse tipo de coisa é o seguinte, desculpa te cortar, mas o meu problema com esse tipo de situação é o seguinte: normalmente não só o Júnior, mas como o próprio Ratinho disse, os globalistas, que todo mundo já sabe quem que eu vou me referir, se você parar pra pensar, eles não têm uma opinião própria, né? Na maioria das vezes não é a opinião deles que tá ali. Eles são da Globo, então eles têm essa opinião. Mas será que essa é a opinião real deles? Você percebe que é tudo algo meio coreografado, meio algo centralizado. Meio maquiado, é tudo... Porque não é possível, tipo, de verdade, vamos lá, 90% dali ter o mesmo pensamento? 90%? E assim, 90% você é Desculpa, tudo expert no assunto. Desculpa, mas vamos pensar um pouquinho. Pra mim comprar a ideia de uma pessoa, sendo dono de uma emissora, é fácil. É como o Ratinho disse. E eu falo... Ser rico, comendo caviar, tendo iPhone e viajando para os Estados Unidos e sendo esquerdista, é fácil. Mas e o outro lado da situação? É que não o Renan falou. Não precisa escutar a gente. Se você não concorda com a gente, tudo bem. Busca ali no Google. E como eu falei, se você quer ser realmente esquerdista, seja.
Mas você tá sendo esquerdista porque você quer ser esquerdista? Ou porque a empresa que você trabalha, a empresa que tá te pagando, ela quer que você seja esquerdista? Tem 2 pontos aí. Tá? É isso que eu enxergo. Porque 90% de todos os funcionários de lá são esquerdistas? Ou eles estão escondendo ali por conta disso aqui? E pra finalizar, eu só acho, agora tirando esse papo de esquerda e direita, eu só acho meio triste que no final o mundo da música virou isso, né? Virou gritaria. Esquerda e direita? Vira esquerda e direita, virou um atacando o outro. Só cantem. Ou, Só cantem, só toquem. Nem isso querem fazer, porque se você parar pra pensar, as músicas hoje estão todas cheias de autotune. As músicas, os próprios cantores hoje não cantam mais no palco, é tudo playback. Assim, hoje é muito difícil ver. Esses dias atrás morreu Ozzy Osbourne, que era um dos que eu via que era um dos que mais me inspirava, assim, e cantava. E logo, Metallica também, os caras do Metallica já estão velhos, já vão, Iron Maiden e tal. E qual que é a geração de música que vai restar hoje? Vai restar uma geração que só fica batendo no lado político que tá na cena atual? Quem que vai pegar e escrever exatamente músicas que tenham melodia, que tenham harmonia, que tenham ritmo e que de uma certa forma tocam no seu interior e pregam a ideia que você realmente acredita? Porque se você quer falar, eu acho que assim, se você quer falar de esquerdismo, escreve uma música de qualidade sobre esquerdismo. Exato, se você quer falar sobre isso, se você quer falar não sem anistia, escreva uma música, faz igual o funk, nisso o funk é mais sincero. Que quer pregar putaria, canta putaria. Eu acho o funk muito mais sincero, porque pelo menos eles estão fazendo alguma coisa. Agora, porque você quer falar sobre algo? Encaixa isso dentro do seu universo. Não faça um vídeo aleatório na internet pra falar sobre aquilo. E assim... E muito pelo contrário, como eu falei, façam as pessoas enxergarem o porquê que você tá falando sobre esse assunto. Não saia na internet bostejando, falando que não sei o que de direita, que não sei o que de extrema direita, e pregando ódio, e não, porque eu não sei o que eu sou anti não sei o que. Gente, vocês querem passar a visão de vocês? Façam um vídeo de qualidade, uma música de qualidade, um texto de qualidade. Não que a gente note que você pegou um texto e você decorou ali porque alguém aleatório escreveu e você tá bostejando na internet. Eu vou falar pra vocês, um esquerdista, eu escuto o álbum exato. Eu acho que toda semana, pelo menos, eu escuto um álbum inteiro dele. Roger Waters. É o Pink Floyd, né? Pink Floyd. Que eu ia falar agora, que é toda um esquerdista. É um esquerdista, tá? A música dele é sensacional. E tem aquele álbum que ele fala que é mais voltado pra política. É o álbum que eu mais gosto, é o álbum mais voltado pra política. E ele é esquerdista. E a música é voltada pra esquerda. Então... Mas é uma música de qualidade. O cara escreveu, o cara pensou, Mas pelo amor de Deus, para de ficar pegando texto pronto na internet falando assim, que não sei o que, tem que tacar ódio, tem que tacar raiva, que não sei o que gente de direita é contra... Gente, como eu falei no início do vídeo, a gente é a favor do SUS. A gente é a favor dessa faculdade pública. A gente falou Mas, como eu falei, a gente quer saber pra onde tá indo nosso dinheiro. A gente falou no começo do vídeo que era fácil comprar imóvel, era fácil achar algum emprego assim que conseguia pagar. Meu, antigamente era fácil até ser esquerdista. Porque você compara antes com Roger Waters e você compara hoje com o Junior Lima. Assim... Não tô falando mal, tá? Não tô falando mal. E deixa sua opinião nos comentários aí. Se alguém gosta dele, como eu falei pra vocês, eu não peguei o hype Sandy Júnior. A gente tem 28 anos, a gente é bebês. A gente tá na vida adulta, tem 8 aninhos. Assim, deixa nos comentários a sua música favorita do Junior Lima, aquela que você acorda e escova os dentes pensando nela. Eu só tô falando o seguinte, pra mim uma pessoa que não é tão falada na mídia, pelo menos eu não vejo tanto... Do nada brotar falando de anistia ou falando de posição política, pra mim tá querendo palco. Tá querendo biscoito. Tá querendo biscoito. Bom, pessoal, eu acho que é isso então. Muito obrigado pra você que assistiu até aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe pra pessoas que você gosta. Pra pessoas que você não gosta também é legal compartilhar. Como eu já cansei de falar. Que não...
taquem ódio. Você pode falar sua opinião, enfim. Você falar assim, a Luana tá falando asneira. Ai, não concordo com isso. Ai, não concordo com aquilo. Tudo bem. Você pode comentar aqui embaixo. Só não taquem ódio, por favor. Enfim. E é isso, Espero pessoal. que vocês tenham gostado desse vídeo. E até a próxima. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.